Olá, quinto ano! Vamos a mais uma aula de Geografia. Hoje nós daremos continuidade ao capítulo 7, as regiões brasileiras. Nós vamos falar um pouco hoje sobre regionalização do Brasil. O que seria isso? São as divisões regionais. O Brasil é um país com um extenso território, né? Nós sabemos que o nosso país ele é enorme. E teve-se a necessidade de fazer uma divisão por regiões, em partes menores, né? E isso foi realizado ao longo de muitos anos. E os estudiosos, para fazer essa divisão, eles identificavam os aspectos ambientais, os aspectos sociais e econômicos de cada parte para dividir por regiões e agrupar os estados, certo? Aqui nós temos a nossa divisão atual, né, com o Nordeste, o Norte, Centro-Oeste, Sudeste e o Sul, as 5 regiões que nós conhecemos. Mas nem sempre foi assim. Em 1940, nós tínhamos aqui essa divisão, vejam aí, bem diferente, né? Podemos perceber aqui que não existe o estado de Tocantins, né? Aqui a gente pode perceber que o estado de Tocantins ele não existia ainda, nem Mato Grosso do Sul. Vejam aí a divisão da Amazonas, do estado da Amazonas também bem diferente. Maranhão e Piauí não participam do estado do Nordeste, eles faziam parte do estado da região, da região norte, não da região do Nordeste. Então aqui tem sempre em 1940 tem uma divisão bem diferente da atual. Essa é a divisão de 1950, certo? Observem aí também que já houve algumas mudanças, né? Maranhão e Piauí já passa para a região Nordeste. Observem que São Paulo, ele pertence à região Sul e não à Sudeste, né? Aqui, já a divisão de 1960. Houve também algumas mudanças. Observem, muitas mudanças, né? Aqui nós temos já a divisão em 1988, né? A partir dessa divisão aqui, 1988, que a regionalização foi dividida em 5 regiões, como a gente conhece até hoje, com o Norte, né? Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Percebam que São Paulo já pertence ao Sudeste, com Minas Gerais. Observem, a Bahia já está na região Nordeste. Goiás foi dividido e se formou o estado de Tocantins, né? Então, aqui já é a mudança que hoje, atualmente, ainda temos. Nessa regionalização, né, do país ocorreu ao longo dos anos, nessa divisão política e administrativa do país, né? O desmembramento de alguns estados devido à sua caracterização, como a gente havia falado antes, as mudanças na questão econômica, na questão social e principalmente também na questão ambiental. Então, foi juntados os estados de acordo com esses aspectos e se formaram essas regiões que até hoje nós conhecemos. Há também 2 tipos de regionalização. Essas outras regionalizações que a gente viu foi estipulada pelo IBGE. E essa daqui são outras 2 formas de regionalização. Essas aqui já foram realizadas por geógrafos. Eles dividiam de acordo também com os aspectos econômicos, os critérios econômicos e sociais. E podemos perceber aí que nessa primeira divisão, a geoeconômica, ela tem 3 divisões, só apenas 3 regiões, né? E nessa outra de baixo, aqui, como vocês podem ver, essa daqui é uma divisão regional feita por também um geógrafo, Milton Santos, que a gente pode perceber aqui o nome dele. Ele já dividiu de forma diferenciada também. Aqui ele já dividiu em 4
regiões, né? Em 4 regiões. Nessa proposta, esse geógrafo considerou os critérios também de condições de infraestrutura e produção de conhecimento, né? Então, há também essas duas divisões de regionalização realizada por esses geógrafos para um melhor estudo. E agora vamos às nossas atividades. Bons estudos!